Olá, graça e paz a todos. Nesse exato instante, nós estamos diante desse aparelho auditivo e visual para trazer mais uma revelação, do Senhor para todos aqueles que têm interesse em conhecer as verdades sagradas para a sua liberdade. Por isso que nós, por intermédio do Espírito Santo de Deus, levaremos com toda a alegria e satisfação e felicidade mais uma revelação que veio de Deus, enviado do Senhor para todos nós. E antes de mais nada, nós já queremos estar agradecendo ao Senhor por tudo que tem nos proporcionado, tudo aquilo que Ele tem nos trazido, alimentado, e por todas as coisas que por intermédio dele se fez e se fará. Nesta minha homilia de hoje, eu quero estar trazendo para os irmãos, e também quero dizer para os irmãos que às vezes não vê mais a minha presença em alguns púlpitos de determinadas congregações, porque eu não posso mais ocultar as verdades de Deus, e para a minha integridade física, Deus me deu a estratégia de levar as verdades de Cristo por intermédio deste aparelho, ou por essa condição. Quero estar fazendo uma revelação, como forma de agradecimento. Senhor, meu Deus e Pai, Criador do céu e da terra, neste momento agraciado de satisfação, felicidade, louvor e adoração, eu quero estar salmodiando a Ti, meu Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem nos proporcionado, por tudo aquilo que o Senhor tem nos dado capacitado e nos dado a condição de poder desfrutar de tudo aquilo que o Senhor nos preparou. Por isso nós te agradecemos por mim, pelos meus irmãos, pelos meus filhos, pelos meus netos, pelos meus vizinhos, pelo ar que respiramos, pelo fôlego de vida, pelo alimento, pelo pão, pelas vestes. Obrigado por eu poder me locomover, ouvir, falar, enxergar. Graças te dou por poder, meu Senhor Jesus, mesmo à distância, glorificar o seu nome por intermédio dos meus irmãos, e que nesta minha homilia, Senhor, que seja para a honra e para a glória e louvor do seu nome. Por isso nós te pedimos que o Senhor possa estar abrindo as portas da revelação, do entendimento para os nossos irmãos, assim como o Senhor tem nos dado essa dádiva, essa alegria e essa satisfação, e este agradecimento em forma de felicidade, meu Pai. Obrigado por tudo e por todos, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amados, eu quero trazer uma revelação hoje que pode estar causando ou provocando aí a contrariedade de alguns, mas dos que têm a graça de Deus, como meio de liberdade, vai entender, vai agradecer e vai anunciar também essas verdades. Porque o que eu vou estar revelando hoje são coisas que denominações, líderes religiosos há anos têm nas mãos, mas não teve a coragem de levar até você, ou de anunciar, ou de revelar para você, ou para vós, ou para nós, porque verdadeiramente
Durante todo esse tempo que eu acompanho e sou sócio, né, sou mais um membro, né, dos cultos religiosos, nunca ouvi, né, que ninguém anunciando essas verdades. Mas eu hoje vejo e também compartilho. Olha só, o que nós temos para hoje está no livro de Hebreus, Hebreus capítulo de número 10, versículo de número 18. Se eu ler o versículo de número 17, você já vai ficar meio, né, balanceado. Observe, vamos ler o 17. Eu ia deixar o 17 para que vocês lessem, mas eu vou ler o 17, que diz assim, ó. Isso é Jesus, o Espírito falando, hein? Não é Jesus de Nazaré, não. Jesus, o Espírito, porque Jesus de Nazaré já tinha se cumprido já tinha cumprido o seu período, o seu mandado, o que ele veio fazer, a sua missão na terra. Jesus de Nazaré. Estou falando de Jesus de Nazaré. Ele veio, né, para cumprir. Observe. Ele veio para se cumprir. E por meio dele, por intermédio dele, se cumprir, né? Se realizar, né? Se fazer, se dar pronto, né? Se dar por formado, né? Concluído, né? Jesus de Nazaré. Aqui escute, ó. E jamais me lembrarei dos seus pecados e de suas iniquidades, das suas maldades, né? Iniquidades são suas maldades. 18, quer dizer. Ora, onde há remissão destes, não há mais obração, ou seja, não há mais sacrifício, né? Ora, onde há remissão destes, não há mais obração pelos pecados, não há mais sacrifício, né? Tem mais sacrifício pelos pecados. Escute bem e entenda. Você está lendo a palavra e a revelação está chegando até você. Versículo número 19. Tendo, pois, irmãos, né? Observe o que é que um homem que foi até o terceiro céu ouviu palavras inefáveis, está escrevendo e anunciando, informando aos que ficaram, a nós. Tendo, pois, irmãos, ousadia, né? Para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Para entrar no santuário, né? Para entrar no lugar sagrado, né? Para entrar no templo, né? De Jerusalém, né? No passado, tinha que ter, né? Para entrar na intimidade de Jesus, tinha que ter sacrifício. Tinha que pagar sacrifício porque era ordenança da lei, né? Mas como foi Jesus de Nazaré o único sacrifício que ia ser válido, e que foi válido, e que é válido, não era o de Pedro, Tiago, João, Mateus, Isaías, Moisés, Jeremias, nenhum desses, segundo a Bíblia diz, no livro histórico de João 10, versículo de número 8, que todos que vieram antes de Jesus de Nazaré eram salteadores e ladrões. Salteadores e ladrão. Nenhum desses, né, poderia, né, fazer com que se cumprisse. Né? Aí, você vai pegar a sua Bíblia e vai aqui para o livro histórico de João, capítulo de número 14, né? Eu creio que muito já, assim que eu citei aqui, já tem de cor salteado, né? De 1 a 14, nós vamos ler do 14 até o versículo de número... Até o versículo número 6, que diz assim, ó. Primeiro diz assim, ó. Não se turbe os vossos corações, creia em Deus, creia também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não for assim, eu vos
Se não for assim, eu vos teria dito: vou preparar lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. E já sabeis para onde vou, conheceis o caminho. Aí disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos saber o caminho? Jesus, no versículo número 6, diz, olha, disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não é vai, é vem. Ninguém vem ao Pai senão por mim. No livro de histórico também de Mateus, versículo de número 5, Mateus 5,17, né? Mateus 5,17 diz assim, ó. Mateus 5,17 diz assim, ó: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Ele não veio abolir, ou seja, ele não veio dar pausa. Ele não veio, né, apaliar, não. Ele veio para cumprir. Então, por isso que teve que passar por todo aquele processo para que se cumprisse de A a Z. Nem um Y, nem um tio, ele faltaria com o cumprimento. E ele cumpriu. Ele cumpriu, viu? Promessa cumprida. E ele cumpriu. O Cordeiro de Deus, né? Que tira o pecado do mundo. Aí você vai lá para o livro de Gálatas. Gálatas 4, versículo de número 4 e 5, que diz assim. Gálatas 4, versículo número 4 e 5, que diz assim, ó: mas vindo a plenitude, ou seja, mais vindo que é completo, né? Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filho. Ou seja, Deus enviou Jesus de Nazaré com semelhança aos demais para se cumprir, para fazer o cumprimento e remir, ou seja, né, pagar. Aí eu explico de uma coisa. Para que se cumprisse, né? Ou seja, quando eu escrevo um testamento, né? Então ali era um testamento que foi dado, né? Para que aquele testamento tenha para mim autoridade, para que eu tenha autoridade sobre o testamento, o escrivão do testamento, o escritor do testamento, tem que morrer. Tem que morrer, porque senão, se ele estiver vivo, o testamento para mim não vale enquanto ele está vivo. Enquanto ele está vivo, o testamento não vale. É inválido. É garantia para mim. Eu sei que ele tem, mas para mim não tem valor. Porque o testador está vivo. O testador ainda se encontra com poder. Por quê? O testamento só vai ser lido e passado direito ao próximo, para os herdeiros, se o testador morrer. O testamento só vai ter autonomia para os herdeiros se o testador morrer. Aí você vai lá para o livro de Hebreus. Você volta aqui para o livro de Hebreus 9, versículo número 16 e 17, que diz assim, ó. Né? Hebreus 9, versículo 16 e 17. Livro de Hebreus 9, versículo 16 e 17, que diz assim, ó: porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. Ou seja, é necessário que o testador morra.
Morrendo o testador, aí eu vou passar a ter autonomia sobre o testamento, ou seja, sobre a minha herança, o que foi colocado no testamento para que eu tivesse posse, para que eu tomasse posse, né, dos bens, né, ditado no testamento, né? Ditado no testamento. Olha, você vai ter direito a tal parte, o fulano vai ter direito a tal parte. Então, para que eu tome posse, para que eu venha verdadeiramente tomar posse e ter autonomia sobre essas heranças, é necessário que o testador, aquele que fez o testamento, venha aparecer. Porque enquanto ele está vivo, os bens é dele ainda. Os bens é dele. Você está entendendo? Os bens é do testador. Mas para que nós tome posse, o testador tem que morrer. Se eu sou filho, né, o filho não manda, né, nas coisas do pai enquanto o pai está vivo. Entendeu isso aqui? O filho não tem autoridade sobre né, os bens do pai enquanto o pai estiver vivo. Quando o pai faz o testamento que ele morre, nós passamos a ser dono, nós passamos a ter direito, nós passamos a ter autonomia sobre os bens deixados, a herança deixada. Vamos lá para 17. Porque um testamento tem força onde houver morte, ou terá ele algum valor enquanto o testador vive. Enquanto Jesus de Nazaré estava sobre a terra, ele veio, né, para cumprir, né, toda os bens que foi escrito pela lei, né? Tudo que foi escrito pela lei, né? Jesus veio para se cumprir. Você leu lá Mateus 5,17, que ele veio para, não veio para, mas ele veio para cumprir, né? Ele veio para cumprir. Está lá escrito em Mateus 5,17. Ele veio para cumprir. Ele não veio para abolir, mas sim para cumprir, né? Se você tem memória boa, você vai observar, em Mateus 5,17, diz assim: não cuideis que vim destruir. Destruir não. Ele veio destruir. Ele veio cumprir. Se ele destrói, podia deixar vestígio, né? Vestígio. Profetas, né? Então tudo que foi dito pelos profetas, ele veio para cumprir. E tudo que foi dito pela lei, que eram os profetas que ditavam, ele veio para cumprir. Porque eles diziam, mas não cumpria. Eles falavam, mas não cumpriam. Então está aqui, ó. Não cuideis que vim destruir a lei, ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Cumprir com a lei, né? Tudo que estava escrito. Então, dentro desse testamento, aí você vai pegar a sua Bíblia Sagrada e vai voltar aqui para o livro de Efésios, Efésios 2. Efésios 2, versículo de número 14, que diz assim, ó: porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenança, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Quando Deus criou lá no Jardim do Éden, ele fez um homem, né? Aquele homem foi desfeito. Tudo que foi feito por intermédio de Adão, né? Tudo que foi feito por intermédio de Adão, Jesus acabou, destruiu, ele cumpriu, né? No corpo físico, e criou agora um novo homem. Dá para você entender isso aí agora? Por que nós não temos mais pecado? Porque o que tinha feito por intermédio de Adão foi desfeito, foi cumprido. Jesus cumpriu, ele veio como o cordeiro que tirou o pecado do mundo. Então, como ele como cordeiro, ele desfez tudo que foi por intermédio de Adão até João, né? A lei e os profetas existiam. Amém, irmãos? Vocês entendem isso aqui? De Adão até João, né? A lei e os profetas, né, existiram.
Aí versículo de número 16. Né? E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ele as iniquidades. Matando com ele, ou seja, quando Jesus morreu, morreu todas as iniquidades, morreu tudo aquilo que era condenação. Dá para você entender isso aqui, irmãos? Dá para vocês entenderem isso aqui? Quando Jesus morreu, é óbvio que o testamento estava com ele, ele que deu o testamento. Então, quando ele morreu, acabou com tudo, destruiu tudo. Então, nós somos formados novo homem, nós fomos feitos novo homem. Aqui você vai entender. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, né? Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, pega aqui, ó, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo número 17. Segunda carta de Paulo aos Coríntios 3, 17, que diz assim, ó: ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Aqui agora no versículo número 17 do 5, diz assim, ó, 5:17, diz assim, ó: assim que, se alguém está em Cristo, nova, não é velha, viu? Não é velha, está escrito nova. Nova criatura é. As coisas velhas continuam passaram. As coisas velhas continuam passaram. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Deus está mentindo, irmãos? Deus está mentindo, então, né, que quando ele diz que ele cumpriu e que derribou, acabou. Então, para que Jesus veio passar por todo aquele sofrimento? Então, já que eu tenho que fazer, né, realizar todas as obras velhas, eu tenho que fazer. Quem for o cordeiro, é eu ou foi Jesus? Quem é um cordeiro, é eu ou é Jesus? Aí é que está. A Bíblia diz que todo pecado seria perdoado, ou seja, nós só seríamos corrigidos. Tudo que nós fizéssemos de errado, né, diante de Deus, até falar de Deus, seria perdoado. Mas toda blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus, isso não tem perdão. Vai ter que ter, né, a nossa correção. Por que estamos sofrendo calamidade hoje? Porque nós deixamos de dar o verdadeiro valor, o verdadeiro crédito às coisas que foi feito por Jesus de Nazaré, e que hoje o Espírito Santo de Deus é quem é o nosso guia, é ele quem é o nosso caminho, é ele quem é o nosso rei, é ele que é, né, o nosso diretor. Nós seguimos a Jesus Cristo, o Espírito. Hoje nós estamos no Espírito. Hoje o Espírito de Deus é quem impera. Aí ele cumpriu no Espírito, né? E se eu disser que ele não fez, eu estou falando que por intermédio do Espírito, Jesus fez por meio do seu Filho, Jesus de Nazaré. Pelo Espírito ele cumpriu, né, num corpo físico, que foi o seu Filho, Jesus de Nazaré, o Cordeiro que veio, enviado pelo Pai, que é o Filho, né, o Cordeiro veio, né, pelo mandado do Espírito, para cumprir na carne tudo que tinha sido dito pelos profetas e pela lei. Tudo que tinha sido dito pelos profetas e pela lei, Jesus, o Espírito, ordenou seu Filho para que ele viesse se cumprir por intermédio da sua carne. Você está entendendo isso aqui? Você entendeu isso aqui? Você leu Efésios. Você leu Efésios. Você leu Efésios. Efésios 2, né? Efésios 2, versículo de número 14. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne, desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenança, para criar em si mesmo dos dois um novo homem,
fazendo a paz, e pela cruz, né, reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as iniquidades, matando, né, com ela, né, lá na cruz, as iniquidades, ou seja, as maldades, tudo que era de ruim, né, destruiu. Agora você vai entender, né? Você vai entender, eu creio que sim, mais fácil. Hebreus 6, versículo de 1 a 3, que diz assim, ó. Hebreus 6, observe. Já foi feito, não se fará mais. Porque se nós voltarmos a fazer, nós estamos blasfemando contra o Espírito Santo de Deus. Observe, analise e tire suas conclusões, né? Hebreus 6, primeiro, que diz assim, ó. Por isso, deixando o rudimento, as coisas do passado, deixando, né, os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo a fundamentos do arrependimento de obras mortais. Quando Jesus morreu, matou tudo isso aí, né? Batismo, dízimo, ofertas, essas coisas todas, né? Tudo isso aí. E ao monte, tudo isso aí morreu. Acabou, observe, leia que está na sua Bíblia. Acabou com tudo isso aí, né? Até a perfeição, não lançando de novo a fundamento de arrependimentos de obras mortas e fé em Deus. Observe, e da doutrina dos batismos, das imposições de mãos e da ressurreição de mortos, né? Tá aí, viu? Tá aí na sua Bíblia. Da ressurreição de mortos, né? E do juízo eterno. Hein? É o que mais as igrejas fazem, né? Te amedrontar. Olha, você vai ser julgado, viu? Você vai ser julgado. Cuidado que você vai ser julgado. Juiz eterno, viu? Você vai pro inferno, vai ficar lá sofrendo o tempo todo. Observe o que é que está dizendo a palavra aqui. Leia com atenção. Tome posse. Né? Aí no versículo de número 3. Agora ele está ironizando aqui. Olha que ironia, meu irmão. Olha que ironia, meus irmãos. Olha que ironia. Isto faremos se Deus permitir. Se Deus permitir que eu faça isso, aí eu faço. Mas tem gente que está fazendo por conta própria. Olha, você vai se batizar tal dia, né, meu irmão? Se tal dia tem o batismo, seu batismo lá, você vai ter que ficar aqui na consagração. Você vai ter que jejuar, meu filho. Para que o Espírito de Deus entre. Você recebeu a posse do Espírito Santo de Deus. Jesus hoje é Espírito, hein? Ele já é o geral. Você não recebe mais com aquilo que você já tem. Porque o Espírito de Deus, nós somos o templo e morada do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus habita em mim. Habita em mim, habita em você. Nós somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. Está escrito na palavra de Deus. Né? E se eu disser que isso aqui não tem valor, aí eu estou blasfemando contra o Espírito Santo de Deus. Eu estou desmerecendo e aí eu tenho que pagar prenda. É óbvio. É óbvio que eu vou sofrer calamidade. Pois a Bíblia diz que não teria perdão se eu blasfemasse contra o Espírito Santo de Deus. Irmão, preste atenção nisso aqui, meus irmãos. Analise as Escrituras Sagradas. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Meu Deus. Meu irmão, não é brincadeira não. Não é brincadeira não. Aí, pra gente encerrarmos, já estou encerrando. No versículo de número 9 de Hebreus 10 diz assim, ó. Já estou encerrando. Então disse-lhes, eis que aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. A vontade de Deus qual é? Qual é a vontade de Deus, irmãos? É continuar ou tirar? Tá aqui, ó, tá aqui. Hebreus
10, versículo número 9. Diz: então disse-lhes: eis que aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade, tirar o primeiro para estabelecer o segundo, na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. Não precisa se fazer mais, porque Jesus fez, e o que Jesus fez é perfeito. Ele era o único que tinha perfeição. Todos que fizeram, né, foi impróprio. Amém, irmão? Todos que vieram antes de Jesus não tinham a perfeição. Só ele é perfeito, e foi perfeito, e fez a perfeição se cumprir. Cumpriu com tudo que estava escrito no livro da lei. Amém, irmão? Um forte abraço, medita e toma suas posições. Porque o que eu posso fazer, eu faço. Tenho feito, tenho levado as verdades, tenho revelado. Isso eu faço por meio desse aparelho para a integridade física. Porque se nós chegarmos hoje diante dos púlpitos para pregar isso aí, nós passamos a ser demônios, nós passamos agora a ser afrontados e até expulsos, até pisado, maltratado. Então Deus me deu essa capacidade, me deu esse aparelho para, por intermédio desse aparelho, eu levar as verdades de Deus e as revelações de Deus para mim, para você e para todos que ouvem. Um forte abraço, fica com Deus e até a próxima, assim Deus o queira. Quero agradecer a tudo e a todos por ter nos dado esse apoio e ter, né, por intermédio dessas verdades também, compartilhado com seu irmão, com a sua irmã, né, com o seu próximo, né. Isso é para a glória de Deus, né? Não sou eu que tenho que ser apresentado, pois quem tem que aparecer não sou eu, mas é o Espírito de Deus que está em nós. E essas revelações estão na sua Bíblia, está na minha Bíblia, na Bíblia do pastor, na Bíblia do diácono, na Bíblia do padre, na Bíblia do bispo, na Bíblia dos... e todos aqueles que estão, né, que tem na sua casa o seu manual. E as verdades estão aí, e as revelações foram ditas, foram reveladas para mim, para você e para nós. Que Deus, em Cristo Jesus, continue abençoando, continue dando entendimento, e que as revelações continuem se manifestando, né? E possa verdadeiramente chegar no seu lar, chegar na sua vida, chegar, né, no seu estabelecimento, para que você se liberte das algemas dos maus instruídos, os homens, né, que têm nas mãos, né, a palavra da verdade, mas eles ocultam para tirar proveito, para viver apoiado, né, nesse poder de Deus em te amedrontar, né, em dizer que nós somos ainda pecadores.